louvar a Deus juntos? Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Só o Senhor, só o Senhor tem o poder que me dá forças pra vencer e na justiça permanecer. Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Oh, Deus! Fico em paz, pois a palavra é tão eficaz. Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Oh, Rei! Se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive, e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, vive. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Cante pra Deus, pra Cristo. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Como se você estivesse orando. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Momento da ceia, né? As crianças continuam aqui, né? Ou vai para a salinha? Continuam aqui. Vamos louvar. Vamos adorar o Rei dos Reis, ao Cordeiro dar louvor.
irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que esse culto seja para a honra e glória de Deus, né? Quero chamá-los a ler uma escritura comigo da Santa Ceia. Esse é o momento em que nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o momento onde a gente reflete o que Jesus Cristo fez por nossas vidas de tão importante. Lucas 22, do 19 ao 20. Lucas, capítulo 22, versículo 19 ao 20. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue que é derramado em favor de vocês. Então, Jesus Cristo, na última ceia, quando ele reúne os discípulos a cearem com ele, né, deixa tudo preparado para simbolizar o corpo, representa o pão representa seu corpo, que é dado em sacrifício a nós, e o suco de uva ele representa o sangue de Jesus Cristo, que é dado em favor de nós também. E na verdade tudo isso, no Antigo Testamento havia o sacrifício de bois, né, de bodes, perdão, de holocaustos pelo pecado, para fazer propiciação pelo pecado do povo de Israel, né? E aquilo era uma coisa que se repetia ano após ano, tinha todo um ritual, né? Mas era falho. Mas Jesus Cristo, na verdade, ele instituiu isso como um sacrifício, né? E a ceia, na verdade, é um memorial para a gente refletir sobre o que ele fez por nós, né? Ele já estava se preparando para o sacrifício perfeito que ele veio a ser, né? E depois ele foi aos céus e ele intercede por nós. Isso é um momento de grande alegria, né? E na verdade saber disso, que ele fez isso uma vez por todas. Ele não precisa morrer ano após ano, né? Mas ele fez isso uma vez por todas e ele instituiu, né? Fazer isso em memória de mim, porque nós temos a tendência no nosso coração esquecer o que Deus faz por nós, né? É muito fácil nós perdermos a gratidão do que ele fez por nós. Então, nesse momento da Santa Ceia, que a gente possa refletir sobre o amor de Deus por nossas vidas, que ao comermos do pão que representa o seu corpo e o suco de uva que representa o seu sangue, a gente possa refletir no amor de Deus. Quero chamá-los a uma oração. Senhor Deus eterno, Pai, muito obrigado, porque graças a Ti nós temos redenção, Pai eterno, perdão dos nossos pecados. Pai, ajuda-nos sempre a olharmos para o Senhor, pelo exemplo do Teu Filho, Pai eterno, que foi sacrificado em favor de nós, Pai. Que a cruz seja sempre a esperança, Pai eterno, do amor de Deus por nossas vidas, Pai, vendo o exemplo dele. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te oro agradecido. Amém.
recursos. E quero convidá-los a ler comigo a escritura que fica em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Segunda Coríntios 6, perdão, 9, do 6 ao 7. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora podemos ir para Provérbios 3, 9, capítulo 3, versículo 9. Que fala assim: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Então a oferta é um momento de nós termos gratidão a Deus, ofertarmos a Deus de todo o coração. Não deve ser uma coisa burocrática, uma coisa pesada, né? Como o dinheiro que você está pagando, né? Uma contribuição, assim. Mas deve ser o prazer de estar colaborando com o reino de Deus. Na verdade, estamos apenas devolvendo parte do que Ele nos dá, né? Então, e também outra coisa, Ele deseja que tenhamos o coração pronto, disposto a ofertarmos as primícias, né? Como há quem diga que Deus ele quer o primeiro pedaço do bolo, né? Claro que oferecer sua vida totalmente a Ele, inteiramente, para você ficar sem nada é difícil, mas Ele quer o primeiro pedaço do bolo, né? Então a gente pensar nisso na nossa vida com gratidão, não ofertar a Deus as primícias, não o resto, né? E fruto de um coração que entende o que Deus é para nós. Então que esse momento que a gente possa honrar a Deus com nossos recursos, com as nossas ofertas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado muito mais que nós pedimos, Pai eterno, e que nós precisamos, Pai. Graças ao Senhor, Pai, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ajudando sempre a sermos gratos ao Senhor. Pai, cuida do nosso coração, Pai, que a gente seja sempre grato, Pai eterno, a ofertar. Em nome de Jesus, eu te oro, amém. Vamos por de pé, cantar louvor da ceia. Ó Deus, me leva de volta pro lar. Ó Deus, me leva de volta pro lar. Podemos sentar. Paz, irmãos, que dia
dia especial, né? É um momento em que estamos aqui reunidos para, juntos, unidos, adorar, louvar o nosso Deus com muita alegria, reconhecendo tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E a gente reconhece que é bom. Mesmo nas dificuldades, Deus Ele tem cuidado, Deus Ele tem suprido, Deus Ele tem protegido. E hoje é um dia muito especial hoje, né? Podia ser mais especial ainda se o Brasil tivesse jogando a final, mas infelizmente não vai estar. Também é muito especial porque hoje os adolescentes irão fazer a viagem para o camp, né? Que legal, né? Um dia muito esperado, né? E é mais especial ainda, irmãos, porque estamos aqui unidos, adorando e louvando ao nosso Deus. Eu queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, queremos muito louvar ao Senhor, bendizer o Teu nome, engrandecer, Deus, o Teu nome ao maior das alturas, ao ponto mais alto, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor está sempre conosco, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos enchendo de graça, nos enchendo de amor, de perdão, de misericórdia, de vida e principalmente, Deus, de salvação, Pai. Isso tudo só é possível no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos sair daqui ainda mais transformados, Deus, não pelo poder humano, mas pelo poder exclusivamente da Tua palavra, Deus. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, né, seguindo a série de pregações, né, que a gente está compartilhando em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, a partir do versículo 12 até o 21. Capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Vamos ler. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, a gente está diante de uma escritura que é muito conhecida, né, na igreja. E assim, Paulo ele começa relatando essa escritura, né, fazendo essa comparação, né, de Adão com Jesus Cristo. A gente recebe de acordo com a linhagem, condenação, a gente recebe
distância de Deus, a gente recebe pecado, morte, mas Paulo vai dizer que em Jesus a gente recebe totalmente o contrário. Paulo ele relata que mesmo sendo nós pecadores, no capítulo 5 do 1 a 11, ele relata que mesmo a gente sendo pecador, Cristo ele morreu por nós e justifica e manifesta a sua graça a todos aqueles que têm fé. Ele vai falar também no versículo 1 a 11 que a humanidade estava perdida, estava caída e era inimiga de Deus. E consequentemente a humanidade distante de Deus era merecedora da ira de Deus. E o interessante é que quando Paulo ele começa a falar no versículo 12, ele vai explicar para esses irmãos romanos e agora para nós que a gente recebeu essa condenação por conta de Adão. Mas ele vai mais embaixo falar que, consequentemente, o pecado de Adão e a gente ficar distante de Deus, era necessário ser levantado um homem. E para entendermos mais um pouco, vamos ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, 22 e ao 24. Gênesis capítulo 3, versículo 17, depois o 22 ao 24, que diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. E Paulo, para fazer com que aquelas pessoas entendessem o que ele queria dizer, foi justamente nesse contexto, que todos nós, quando nascemos, já nascemos debaixo desse jugo, por causa do pecado de Adão, e isso percorre de geração em geração. Por conta de Adão, eu nasci, todos que nasceram, já nasceram com essa marca, Não é a marca da promessa, essa é a marca da morte e a marca da condenação. E Deus, quando vai falar entre ele, Jesus ali, o Espírito Santo, ele vai dizer, se o homem comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre dessa forma, como era que o homem estava? O homem estava caído, tinha pecado. Então, se o homem come o fruto da árvore da vida, o homem ele ia viver eternamente. E qual era a situação de Adão? Distância de Deus, pecado. Então um homem ia viver eternamente sem Deus, e esse não é o desejo de Deus. Deus ele não fez o homem para viver distante dele, e ainda mais eternamente. Então é por isso que Deus ele expulsa, sai daqui, não vou deixar você ficar aqui no jardim, porque aqui no jardim tem essa árvore, e se você comer, você vai viver para sempre distante de mim, e esse não é o meu desejo. O meu desejo é de restaurar. E aí Paulo ele começa a querer ensinar a esses irmãos, de Roma, que por causa de Adão as pessoas receberam essa condenação, receberam esse distanciamento de Deus. Mas nem tudo está perdido. Do versículo 12 ao 21 é o coração da teologia de Paulo. Ele faz uma comparação gigante, Adão e Cristo. E é como se Paulo dissesse: deixa eu te explicar, porque o mundo está quebrado. O mundo está quebrado por conta de Adão. Mas eis que surge uma luz no fim do túnel, o conserto do mundo. Quem é o conserto do mundo? O conserto do mundo é Jesus. O problema, ele veio por conta de quem? Por conta de Adão. Do versículo 12 ao 14, ele vai falar três pontos aqui. O primeiro é o pecado, que o pecado torna a gente inimigo de Deus, torna a gente distante de Deus. E Jesus ele faz o contrário. Jesus ele
em vez de nos distanciar como pecado, ele leva a gente para perto. Ele leva a gente para junto de Deus. A segunda consequência do pecado de Adão foi a morte física e espiritual. Porque o homem ele não foi feito para morrer. Ele recebeu a punição da morte depois que pecou. Agora você vai morrer. Você vai provar a morte agora. E ali não foi apenas uma morte humana, física, mas também uma morte espiritual. Porque o homem já foi fadado desde a queda a morrer e a viver distante de Deus, mesmo quando morresse, ia ser condenado. E o terceiro, a condenação. Todos nós herdamos isso. Celina tem 2 anos. Ela está condenada. Se ela não passar por Jesus, ela está condenada. E isso acontece com todos nós. Por mais inocente que somos, porque quem pecou? Quem foi que pecou lá no jardim? Quem pecou foi Adão. E por que eu tenho que passar por isso? Eu tenho culpa? Não tenho. Mas infelizmente vai passando de geração em geração. A linhagem vai passando de pai para filho, vai recebendo essa condenação. Mesmo que não pecou como Adão, morre. Por quê? Porque nascemos nessa linhagem. E aí Paulo, irmãos, ele começa a falar a partir do versículo 15 até o 21. Ele dá primeiro o porquê, né? A consequência, o pecado. Mas a partir do versículo 15, ele vai dar a solução. Do 12 ao 14, ele relata os problemas e as consequências que a gente teve por conta do pecado de Adão. Mas a partir do versículo 15 ao 21, ele vai falar sobre a solução. Quem é essa solução? E essa solução veio por causa de Jesus Cristo. Paulo usa a palavra muito mais. Em algumas escrituras, algumas traduções, tem alguns textos. Nesse texto aí, Paulo vai falar muito mais por 5 vezes. E esse muito mais de Deus é porque é muito mais. Ele vai falar aqui que por Adão veio ofensa e condenação, mas por Jesus veio justiça e justificação. Então, não é algo que merecemos. A gente entende que a gente não merece a bondade de Deus. A gente não merece, do mesmo jeito que talvez a gente não merecia ser culpado por Adão, pelo pecado de Adão, a gente também não merecia ser alcançado pela graça de Deus, ser alcançado pelo amor de Deus. Onde veio desobediência e veio pecado para todo mundo, através de Jesus veio a obediência por um só homem. E a consequência dessa obediência por um só homem veio o perdão e tornar muitas pessoas justas, não por merecermos, mas por Jesus Cristo. Adão nos colocou num problema que a gente não escolheu. Cristo nos colocou numa solução que a gente não merece. Então, se a gente recebeu essa condenação por conta do pecado de Adão, todos aqueles que passam por Jesus, irmãos, ele também tem acesso a esse perdão sem a gente merecer. E aí a gente pode pensar, né? É 50-50, né? Adão pecou, né? E veio essas consequências para a nossa vida. E Deus chegou e resolveu todos os problemas, né? Não. A graça de Deus, irmãos, é muito maior. O amor de Deus, ele é muito maior, a ponto que a gente não consegue entender, porque os pecados foram muitos e até hoje são muitos. É por isso que ele vai falar lá no versículo 21, que onde aumentou o pecado, a graça de Deus, ela superabundou, ela foi aumentada, ela foi transbordada. Então, por mais que exista pecado, Deus ele está disposto a perdoar a partir do momento em que a gente busque esse perdão. E o terceiro ponto, irmãos, é as palavras que resumem. Através de Adão, a gente recebeu uma herança maldita de condenação. Mas através de Cristo, a gente recebeu o dom da vida. No reino, a gente recebeu o pecado, ele reinava. Depois de Jesus Cristo, quem reina agora é Cristo nas nossas vidas. Por quê? Porque ele decidiu se entregar por nós, irmãos. Ele decidiu dar a sua vida
para que um homem justo como ele pudesse pagar toda a nossa vida de injustiça. E hoje recebemos graça e redenção por conta desse ato de amor, por conta desse ato de bondade. Nos versos 17, ele vai falar que reinarão em vida por meio de Jesus. O pecado, ele reinou, mas já não reina mais. Agora quem reina é a graça, e ela te leva para a vida eterna. Irmãos, quando a gente para analisar a Escritura, a gente consegue enxergar o quão bondoso e quão misericordioso foi Deus com a gente, mesmo sem a gente merecer. Né? Esses estudos, essas pregações que a gente está fazendo sobre o livro de Romanos, nos traz um entendimento de ter a mente um pouco mais aberta para quem realmente é Jesus, né? O que Jesus ele fez para nos alcançar. E Paulo ele relata isso profundamente, né? Em vários pontos ele vai dar ensinamentos que mostra isso para nós. Então, no finalzinho ele vai dizer aqui, né? Eu separei aqui um trecho aqui que diz assim: esse muito mais de Deus muda tudo, não importa o tamanho da queda, a graça sempre é maior. A graça de Deus, ela é sempre maior, irmãos. Isso me fez lembrar muito do filho perdido, né, que se perdeu, gastou tudo que tinha, pediu a herança ao pai e saiu pelo mundo gastando tudo, mas chegou um certo momento que ele disse: não, eu preciso voltar para a casa do meu pai, né? E muitas vezes, irmãos, passamos por esses momentos na nossa vida, que saímos para o mundo e gastamos tudo que tem com pecado, com destruição. Mas existe um momento em que a gente, caramba, eu preciso voltar para a casa do meu pai, né? Eu preciso voltar para a casa de Deus. E o interessante é que Deus nunca vai estar com braços fechados, Ele vai estar sempre com os braços abertos, né? E é interessante entender que mesmo por mais grave que seja o pecado, Deus ele está sempre disposto a perdoar, porque a graça e a bondade de Deus é maior do que qualquer tipo de pecado que a gente cometeu, irmãos. Então saia nessa manhã com essa certeza que a bondade e que o amor de Deus, você será alcançado se realmente você tiver com o coração arrependido, um coração que queira ser transformado por Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Queria chamar todos à oração. Pai amado, Pai querido, queremos muito agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, né? Que o Senhor possa continuar transformando, Deus, o nosso interior, que o Senhor possa continuar mudando, Pai, a nossa vida, Deus, para que possamos ser cada dia mais amantes do Senhor, cada dia mais querer estar mais próximos do Senhor, distante do pecado. Mas se porventura, Deus, se cairmos, se tropeçamos, Deus, nos perdoa, nos levanta, Deus, para continuarmos sempre buscando, para estarmos mais perto do Senhor, porque o amor do Senhor, Deus, é imenso, o amor do Senhor é tão grande, Deus, que quer nos alcançar de todas as formas, Pai. Mas para isso precisamos sempre voltar para o Senhor com um coração arrependido, com um coração sincero, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos por de pé. Vamos cantar mais esse louvor. Senhor estava agindo quando Jesus
lá, vamos lá. Demonstrando amor profundo, pelo seu filho bendito, que enfrentou a morte, mas ressuscitou. E por meio dessa cruz, temos graça e redenção, temos vida nova, temos o perdão. Quando Cristo veio ao mundo, ensinou quem amar, dando sua vida para nos salvar. Nosso culto está encerrado. Tenhamos um ótimo convívio como sempre, né?